Olá, muito boa noite. É muito bom podermos mais uma vez chegarmos para o nosso Dormindo com Deus. Nós temos o lema: durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntos até às 11, se Deus assim permitir. Ah, você pensou que eu estava dormindo com esse friozinho? Tô não. Olha, 7 graus em Campinas aí, ó. Essa é a temperatura que nós temos. Aí 2% de chuva, umidade 64 e vamos ter uma noite fria. Olha, alerta aí talvez a geada, quem sabe. Portanto, espero que você esteja preparado, aquecido, e eu tenho a certeza que podemos aquecer a nossa alma, o nosso corpo com a coberta, com o cobertor, com o aquecedor, com a lareira, mas a nossa alma nós aquecemos com a palavra de Deus que chega ao nosso coração sempre. Eu sou o pastor Marco Antônio, esse é um programa da Igreja Nazareno Ebenezer. E Ebenezer significa até aqui, nos ajudou, tem nos ajudado o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, lembrando que domingo próximo é um dia muito especial, e nesse domingo é dia da ceia do Senhor. E um dos pontos culminantes da ceia do Senhor é a comunhão, a nossa comunhão com os irmãos. Talvez você pode estar conosco e você é o nosso convidado para estarmos juntos, tomando a ceia especial juntos, às 10h15 e às 18h30. 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. O irmão Luiz trará uma mensagem especial do livro de Salmo. Temos estudado o livro de Salmo e ele tem falado muito ao nosso coração a cada dia. É tremendo a palavra de Deus, não é verdade? É sempre bom e importante estarmos ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. Olha, hoje a nossa meditação, ela vai estar baseada no Salmo de número 23. No Salmo de número 23. Transformando os vales em rios. Transformando os vales em rios. A maioria de nós conhecemos o Salmo de número 23. Eu vou ler, mas quero ficar especificamente no verso de número 4. Mas diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha, quero nessa noite olhar com você o verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós temos a ciência que o Salmo 23 é conhecido como o Salmo do pastor, mas muito mais do que saber que é o Salmo do pastor, é importante conhecermos o pastor desse salmo. O pastor desse salmo não é Davi, é o Senhor. É chamado de Salmo do Pastor por causa da composição feita por Davi.
Mas Davi não é o pastor desse salmo. Na verdade, nesse salmo ele é a ovelha e ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E ele fala sobre pastos verdejantes, mas depois entra num momento que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Há um ditado árabe que diz assim: somente sol e não chuva produz um deserto. Somente chuva e não sol produz inundação. Aliás, nessa chuva toda em São Paulo, você pôde acompanhar um pouco dessa inundação. Olha, se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nossa vida seria seca. E se nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria... se nunca tivéssemos um dia ensolarado, nossa vida seria extremamente encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer. E a vida é uma mistura, muitas vezes, de tristeza, alegrias, vitórias, derrotas, sucessos, fracassos, montanhas e vale. Hoje estaremos meditando como sair do vale para o rio. Deus está presente mesmo quando passamos por vales escuros, vale de sombra e de morte. Hoje estive aqui no cemitério Flamboyant acompanhando o enterro da nossa irmã Persília, que é mamãe da Lúcia Camisão, com 82 anos. Hoje, literalmente, foi para a Lúcia, o Bolívar, foi dia de vale, de sombra e de morte. Mas, na Bíblia, o termo vale é usado com frequência aos tempos difíceis da vida. E talvez você tenha passado tempos difíceis. Com certeza, nesses últimos tempos, esse último ano e meio, em que a população mundial tem sofrido com o Covid, tem sido tempos de vale para muita gente. O vale chega quando o desemprego chega, quando a falta de dinheiro chega, quando chega as perdas, e as maiores perdas que nós podemos ter não são físicas. As perdas muitas vezes são de entes queridos, não de material, e isso que estou dizendo não são físicas, não é a questão de material, embora as perdas materiais, elas muitas vezes podem provocar um certo abalo, mas o pior é perdermos pessoas que amamos. E Josué menciona o vale da desgraça. Em Josué 7, verso de número 26, diz: e puseram em cima dele um montão de pedras, e por isso que o nome daquele lugar é Vale de Desgraça. Parece que de vez em quando na nossa vida nós passamos por vales de desgraça. Aqui no Salmo é chamado de Vale da Sombra e da Morte. Salmo 84, verso de número 6, já olhamos para esse trecho da palavra de Deus ali na Igreja Nazarena Ebenezer, onde fala que passando pelo vale árido faz dele um manancial. Portanto, ele menciona que é possível que a gente venha passar pelo vale árido, vale difícil. Em Oséias, capítulo 2, verso de número 15, nós encontramos o vale da aflição. E transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. E transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Salmo de número 23, Davi fala do vale
da sombra e da morte. Em hebraico, essa expressão significa vale de escuridão profunda. Vale de escuridão profunda. E há 3 fatores a respeito aqui dos vales que nós precisamos ter em mente. Primeiro, os vales na nossa vida são inevitáveis. Não tem jeito de evitá-los. Aliás, a nossa vida há momentos de planícies lindas. E talvez você se lembre de alguns momentos de planície que você teve. Há momentos de montanhas e temos que subir. Há momentos de descer da montanha. E geralmente depois de descermos da montanha, chegamos àqueles momentos de vale. Quando olhamos para João capítulo 16, verso 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O fato ou a questão é se esse vale vai ou não acontecer, porque ele vai, ele é inevitável. Mas quando, e talvez, quando ele chega, experimentamos sofrimento, tristeza, doença, frustração, fracasso, fadiga, e faz parte. Há uma tendência de quando nós estamos passando por esse vale, ter vontade de desistir, pedir a Deus, Deus, passa a régua, fecha a conta, me chama. A gente parece que não vê saída, não vê futuro, ficamos frustrados. E eu quero te fazer lembrar que o Salmo 23, o grande pastor de ovelhas, Davi, que suplica ao pastor maior e diz que o Senhor é o seu pastor, e fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Qual é o teu vale na noite de hoje? Esse vale talvez tenha sido para você algo assim complicado e difícil. Talvez seja, como o texto diz, um vale sombrio e talvez envolvendo perdas de morte. Os vales são também, imprevisíveis. Eles não são somente inevitáveis. Eles são imprevisíveis, não é possível planejá-los, agendá-los, demarcá-los. E a gente diz assim: amanhã eu começo a passar pelo vale. Não, de repente as coisas estão indo tudo tão lindo, tão maravilhoso, e de repente passamos por aquele vale. Eles são imprevisíveis. Não podemos, de forma nenhuma, saber quando é que eles chegam. Em Jeremias capítulo 4, verso de número 20, encontramos o seguinte versículo: uma desgraça vem atrás de outra. De repente, as nossas barracas são destruídas. As suas cortinas são rasgadas em pedaços. Olha, o fato é que os vales são imprevisíveis. Imprevisíveis. São inevitáveis. E os vales são imparciais. Os 3 Is do vale: imprevisíveis, inevitáveis e imparciais. Ninguém está imune contra o vale. Ninguém. Todos nós estamos sujeitos àquele momento em que, no final do Sermão do Monte, diz: olha, que chega a chuva, e chega a chuva para o insensato que construiu a sua casa na areia e para o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Os vales são assim, como a chuva
daquele texto, ela chega. São imparciais. Chegam para mim, como pastor, e chega para você. Não é que eu sou pastor, que eu estou isento de vales. Se fosse olhar para o Covid, eu como pastor, passamos por esse vale em dezembro. Nos dias do Natal, estávamos aqui na nossa casa, enfrentando o Covid. Veja que, só para exemplificar a você, que nós não estamos, isentos. Não estamos isentos à dor. Ela chega para mim e para você. Em Mateus, capítulo 5, verso 45, Jesus declarou o seguinte: ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Não tem jeito. A pergunta é: de onde procedem os vales? Os vales podem vir de 3 fontes. Primeiro, do diabo. Ele tem prazer em ver as pessoas no vale. Quando nós olhamos para Filipenses, nós encontramos ali o ladrão da alegria. O ladrão da alegria. Satanás é o ladrão da alegria. E uma das fontes dos vales pode ser Satanás. Olha, 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A primeira fonte do vale é o diabo. A segunda fonte do vale é o próprio homem. Por não consultar a Deus, por muitas vezes não ter a direção de Deus na sua vida, ele mesmo gera vales ou faz com que a vida passe por vales. Quando olhamos para Juízes, capítulo 18, verso 5, diz assim: consulta Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Muitas vezes, por falta desta consulta, e Davi, o autor desse salmo, quando ia para a batalha, sempre consultava o Senhor. Por falta da consulta, podemos passar por vales. Quando você faz ou dá um passo sem consultar o Senhor, aí vem vales, chegam os vales. E a terceira fonte do vale pode ser o próprio Deus. Embora Deus não tenha prazer em nos permitir vale, isso acontece. Ele tem um propósito em mente. Não importa qual o vale. Ele tem um motivo. Quando olhamos para 1 Pedro também, capítulo 1, verso 6, diz assim: ainda que por um pouco tempo sejam entristecidos por todo tipo de provação. Já em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, a palavra de Deus diz assim: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E todo vale serve para um propósito. Mesmo aqueles bem pequenos, eles têm um propósito específico. E o propósito é nos transformar e amadurecer. Nos transformar e amadurecer. Aliás, quando os vales chegam, é que nós verdadeiramente amadurecemos. Nos transforma. Olha, é fato que quando o vale chega, nós somos moldados pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Porque o vale, ele tem a capacidade de nos transformar, fazer amadurecer. Ainda
Em segundo lugar, o vale faz com que a fé se desenvolva. É nos vales que a nossa fé se torna mais robusta, mais forte, mais firme. Olha, Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto ou conveniência. E por isso que no vale a nossa fé se torna mais robusta, mais forte, mais firme. Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. E sendo assim, nós vamos nos moldando cada vez mais com a pessoa do Senhor quando os vales chegam. O que fazer durante a passagem pelo vale? O verso de número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Primeiro, recusar o desânimo. Talvez você esteja passando por um vale grande, e se tem uma coisa que o vale vem fazer na nossa vida, é trazer desânimo. Se ajuntar o desânimo com o frio, você nem levanta da cama. Alguns dão desculpa até, ou vão dar a desculpa amanhã, que estava muito frio, por isso que eu não quero levantar. Não é verdade. Verdade mesmo, sem máscara. Tirando as máscaras, embora no momento use máscara, tirando as máscaras, a verdade mesmo é que você não quer levantar porque você está desanimado. Desanimado, os vales são grandes, os problemas são enormes. E muitas vezes o problema familiar. E você gostaria até de resolver, mas não pode, porque você não é dono da vida do seu filho, da sua filha, da sua nora, do seu neto, da sua esposa, do seu marido. Você não é dono, você não é dono. Então, recuse o desânimo. Davi diz que eu ande e não que eu corra. Também, não que eu entre em pânico, ou pare, ou fuja. Mas andar significa dar passos firmes, conscientes, através do vale. Firmes e conscientes. Davi estava dizendo, eu vou enfrentar. Os vales vão surgir e eu vou enfrentá-los. Eu não vou fugir. Eu não vou correr. Não, eu vou enfrentar cada um deles. Erga a tua cabeça. Porque você tem o privilégio de enfrentar acompanhado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, o vale a gente enfrenta acompanhado. Deus, o nosso Senhor, está conosco. A gente não está sozinho. Não é possível rodear o vale. Nós temos que passar. Não é possível passar por debaixo ou por cima. Só podemos passar por ele. Portanto, em nome do Senhor Jesus, seja qual for o desânimo que você está enfrentando por causa desse vale, dessa situação difícil, recuse ficar nesse desânimo. Amanhã, não dê desculpa do frio. Levante, erga a tua cabeça. Diga com o Senhor Jesus, comigo, eu vou enfrentar e sair do outro lado mais que vencedor em nome de Jesus. Segundo, para enfrentar esse vale, recusar o medo. A seguir, Davi diz, não temerei. Gente, às vezes o medo nos paralisa.
Eu sempre digo que eu aprendi que a gente pode ter medo do amanhã. Podemos ter medo também da morte. Ter medo de enfrentar, talvez, o desconhecido. Mas Davi estava dizendo assim, não temerei, não temerei. Como eu posso viver sem medo? Talvez seja essa a pergunta. E a resposta, em primeiro lugar, focalize no poder de Deus e não no problema. O poder de Deus é maior do que qualquer problema. Se tem algo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Esses dias, pastor Zacarias, uma aula extraordinária do Salmo. E se você não tem acompanhado, olha, você pode entrar aí no YouTube da própria igreja e olhar para as lições da Escola Bíblica Dominical. Pastor Zacarias tem uma aula do Salmo de número 93, um salmo pequenino, mas com uma profundidade, falando do poder e da majestade de Deus. E aqui, o texto está dizendo, olha, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. E Ele estando comigo, olha, a energia humana se esgota, mas a de Deus não se esgota. O Senhor é inesgotável. Salmo 34, 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jeremias 29, 11 diz, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Portanto, olha, focalize no poder de Deus. Segundo, olha, relembrando da companhia. Como eu já disse, o texto, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está junto com você. Gosto muito, e muitos sabem que o meu versículo predileto é Isaías 41, 10. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu gosto muito porque depois que eu me converti, eu não estou mais sozinho. Não temas que eu sou contigo. Quer companhia melhor do que a de Deus? Para enfrentar o desconhecido, os problemas, o vale? Não existe companhia melhor. Ele é o nosso Deus. Ainda, quando nós olhamos para esse texto, como poderei andar sem medo, focalizando no poder de Deus? Relembrando da companhia de Deus conosco. Em terceiro lugar, confie na proteção do Senhor. Davi declara, a tua vara e o teu cajado me consolam, em outras versões está, me protegem. Aquele que era pastor de ovelhas tinha uma vara nas mãos. E ele utilizava para resgatar a ovelha, para enfrentar, às vezes, os animais ferozes que tentavam, de alguma forma, capturar, pegar ou ainda utilizar, deixa eu acertar aqui que está com um probleminha, espera só um minuto, utilizar aí ou comer as ovelhas. E ele tinha uma vara nas mãos sempre para poder salvar a ovelha ou ainda livrá-la daqueles animais ferozes que chegavam para devorar a ovelha. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Confiar na proteção de Deus. Portanto, você pode fazer do seu vale um rio
de bênção. Gosto da expressão que a gente olhou logo no começo, onde fala transformar o vale árido no manancial de bênção. A palavra de Deus para você nessa noite, antes de você dormir, é essa. Olha, em nome de Jesus, quero lembrar a você que você não deve, de maneira alguma, desanimar-se ou ficar com medo, de modo algum. Tua vara e teu cajado me consolam. Amém. Em nome de Jesus, você vai encarar aí o seu vale e vai fazer dele um manancial de bênção em nome do Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Você não está só, você tem a companhia, o Todo-Poderoso está com você. A proteção de Deus é presente na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, Pai? Diante dessa tua palavra, tira, Pai, todo o desânimo, toda a vontade, ó Deus, de desistir da vida. Que esse irmão ou irmã possa estar passando. Em nome de Jesus, trata, trabalha, em nome do Senhor Jesus. Faz-nos entender que o Senhor, ó Deus, nos deixa passar por esse vale, para que então possamos, ó Deus, exercitar a nossa fé, aprender a confiar, saber que o Senhor está presente e do nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, quero dar um alôzinho aqui às pessoas que estão junto conosco hoje, muita gente conosco hoje. Deixa eu dar um alôzinho aqui. Hoje eu não pude nem falar direito com a minha tia, Lair, esteve ali junto com a minha mãezinha. Um abraço, tia, obrigado por tudo que vocês têm feito pela minha mãe, viu? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E a senhora, o tio, tem se esmerado em nos abençoar e nós ficamos felizes e muito gratos. Que Deus te abençoe e lhe dê em dobro. Eu sei que Deus tem dado porque você tem sido abençoadora. Jean, a nossa Miss Sorriso da Nazareno Ebenezer. Dona Cacilda, preparado para o friozinho aí? Aqui já tá 7, hein? Prepara aí, Dona Cacilda. Uma boa noite, a paz do Senhor. Ritinha, não sei se você está conseguindo correr com esse frio, mas olha, se prepara, porque amanhã você vai ter que colocar as canelas no forno para correr. Já viu isso? Tem que esquentar, tem que colocar as canelas no forno para você sair de casa. Um abraço. Dona Lourdinha, espero que a senhora já esteja de volta. Que saudade, a senhora faz falta. Como está a Yolanda, Dona Lourdinha? Eu espero que esteja bem, viu? Muito bem. Se a senhora estiver com ele, mande um abraço, diz que estamos orando em nome de Jesus. Muito bem. Dona Luzia, um abraço ao seu Ari. Mande um abraço carinhoso. Mãezinha querida, um beijo. Te amo em nome de Jesus. Muito bem. Juliana, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Aí, manda um abraço ao seu marido. Jaqueline Alves, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Patrícia Lovato, Deus te abençoe, Patrícia. Muito bem, hoje a dona Lurdinha está pedindo aqui pelo sobrinho, seu José Leão, diabetes e pressão alta. Gente, aproveitar aqui, ó, fiz o funeral hoje da dona Tercília, o frio chega, a circulação fica mais difícil, então toma atenção com a sua saúde. Se tem uma coisa que o crente não aprendeu a fazer ainda, é ser um bom mordomo do templo do Espírito Santo. Cuida aí, cuida. Nesses dias, são dias aí que precisamos tomar atenção. O fato que ela já estava com debilidade, mas esfriou muito. E aí
chegou o momento o coração não aguentar. Portanto, tome cuidado. A paz, Dona Maria Augusta, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem. A Dona Lourdinha aqui está pedindo, o Coutinho pedindo oração pela cunhada. Continua pedindo oração aqui pela cunhada. Desculpa, viu? Dona Maria, aí eu não consegui assistir a sua torta. Olha, infelizmente. Mas não vai faltar oportunidade, viu? Gostaria de ter assistido, mas infelizmente não foi possível. Mas eu tenho a certeza que quem assistiu ficou com água na boca. Um abraço, minha tia lá de Souzas, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, Dona Heloísa, um abraço. Não está dormindo ainda não, hein? Espero que não. A Juliana fica dedurando a senhora, que a senhora começa e depois dorme com Deus, literalmente, viu? Muito bem. Pastor, fizemos hoje agradecimentos ao Senhor pela atenção, divulgação. Olha, muito obrigado. A Rita Maria, ali no século 21. Que Deus abençoe. Eu tenho a certeza que você foi usada pelo Senhor, viu? Em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Minha tia aqui está agradecendo. Dona Lourdinha, vai demorar quanto tempo? Já faz falta aqui. Que isso, também todo mundo quer ficar com a senhora, só parece que tem doce. Nossa, a Rita correu hoje 14 quilômetros. 14. Correr 14 quilômetros acima dos 60 anos, essa aqui está cuidando bem do coraçãozinho. Muito bem. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós, ó Deus, clamamos pela vida da Yolanda, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar sobre a vida dela. Ó Senhor, coloque as tuas mãos e cura e sara. Ó Deus, usa dessa situação, ó Deus de vale, para que a fé possa ser acrescida em nome do Senhor Jesus. Oramos também pelo José Leão, que o Senhor possa estar com ele, ó Deus, regula essa pressão, baixa essa pressão, ó Deus, em nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pelo Raulino, mais uma vez, clamamos por ele. Clamamos também, Senhor, nosso Deus, pela vida daqueles, ó Deus, que estão num momento de muito frio, ó Deus, sem um lar, uma cama, uma família, que o Senhor tenha misericórdia, estenda as suas mãos, que de alguma forma eles possam, ó Deus, ser tocados pelo Senhor, caiam em si e voltem para ti, em nome de Jesus. Oramos pelos médicos, enfermeiros, pelos atendentes, por aqueles que estão aplicando a vacina. Ó Deus, oramos pelo nosso país, tem misericórdia, estende as suas mãos. Ó Senhor Jesus, faz desta nação uma nação que esteja voltada para ti. Ó Deus, também eu clamo, ó Deus, para que, ó Senhor, o Senhor possa estar, ó Deus, sobre a liderança desse país, em todos os aspectos. Que a justiça do Senhor esteja presente, para louvor do teu nome. Faz justiça, Senhor. Nós oramos em teu nome. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero fechar hoje com o tema aqui da nossa pequena historinha. Escuta, Senhor, a minha voz. Escuta, Senhor, a minha voz. Disse alguém que, se por uma fração de segundo pudéssemos ouvir todas as orações que sobem aos céus, em mais de 500 línguas, dos palácios até as choupanas, das regiões glaciais e a dos trópicos, dos lábios dos vivos e dos corações daqueles que estão agonizando, todas as orações em todo o mundo, por um instante, sucumbiríamos sob o terrível impacto de dor, sofrimento contidos nelas. É preciso um Deus onipotente para
momento após momento, hora após hora, dia após dia, ver as mãos levantadas dos seus filhos e ouvir as vozes aclamar: escuta, Senhor, a minha voz. Salmo 130, verso de número 2. Você pode imaginar quantos estão clamando nesse momento? Escuta, Senhor, a minha voz. Salmo 130, verso de número 2. Somente um Deus onipotente para ouvir cada uma destas súplicas ao redor do mundo. E Ele o Deus que pode todas as coisas. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e de você de uma maneira muito especial. Boa noite e um frio tremendo. Vamos ver aí qual é a temperatura nesse instante, vamos dar uma olhadinha se já baixou um pouquinho mais. Não, aqui no meu ainda está marcando 7 graus. Aqui na temperatura, mas no outro aqui já está 5. Eu acho que aqui em Barão já está 5. Barão Geraldo é um distrito de Campinas. Já estamos nos 5 graus. Olha só, tá friozinho mesmo. Mas eu tenho a certeza que a palavra de Deus aqueceu o seu coração. E essa coberta gostosa e cheirosa que você tem aquece o seu corpo. Até amanhã e que Deus te abençoe em nome de Jesus.